A chuva caía em diagonal sobre o vale, transformando a trilha lamacenta em um espelho fragmentado. John segurava a lanterna com força. Os dedos estavam entorpecidos pelo frio que atravessava as luvas de couro. O vilarejo de Verrine ficava a 4 horas de caminhada, mas ele precisava chegar antes do anoitecer. O pacote amarrado às costas pesava mais do que deveria. Suas correias cortavam os ombros, mesmo através do casaco grosso. Dentro dele, embrulhado em lona impermeável, estava o martelo de pedra encontrado na caverna 3 dias antes. A peça tinha pouco mais de 30 centímetros, com ranhuras simétricas que desafiavam a idade aparente. Os moradores da região falavam em sussurros sobre objetos que escolhiam seus donos, mas John, historiador especializado em tecnologia antiga, atribuía isso ao folclore. Até o momento em que o martelo se aqueceu em suas mãos durante a tempestade, emitindo um zumbido que só ele ouvia. O som começou como um tremor subterrâneo, depois se transformou em vozes sobrepostas em línguas mortas. Ele tentou largar o objeto, mas os dedos permaneceram presos ao cabo, unhas quebrando contra a superfície áspera. Quando a chuva parou abruptamente, a lama sob seus pés secou em segundos, formando rachaduras que subiam pelas árvores. Foi então que viu as marcas nas cascas, símbolos idênticos aos do martelo, frescos como se tivessem sido entalhados naquela manhã. A primeira casa de Verrine surgiu entre os pinheiros, telhado desmoronado e janelas sem vidro. Nenhuma luz, nenhum movimento. John gritou por ajuda até a garganta arder, até que uma figura saiu de trás de um celeiro desmantelado. A mulher vestia um casaco militar puído e carregava uma enxada cujo metal brilhava com um tom esverdeado. "Você trouxe ela", disse, não como pergunta. Seus olhos estavam fixos no pacote, pupilas dilatadas, mesmo sob a luz fraca do entardecer. "Eles sempre voltam para cá, mesmo quando os corpos não aguentam mais." Ela se chamava Celeste e morava sozinha desde que a equipe de geólogos desapareceu no inverno anterior. Enquanto costurava o corte no braço de John com linha grossa e sem anestesia, explicou que as ferramentas não eram artefatos, mas sobras. Restos de algo que existia antes dos humanos nomearem o mundo. "Aquela enxada que você viu", disse, apontando para o canto da cabana, "substituiu meu fígado há 6 meses. Cresceu no lugar quando o câncer voltou." Sua voz era calma, como quem descreve uma plantação. Na parede, fotos amareladas mostravam homens segurando arados que pareciam se mover nas sombras. Na manhã seguinte, o martelo estava mais leve. John acordou com a mão direita envolta em uma substância gelatinosa que escorria da prateleira onde o deixou. A substância continha fragmentos de ossos e dentes humanos. Celeste preparava um chá de cogumelos alucinógenos quando ele confrontou sobre as histórias do vilarejo. "Você acha que escolhemos usar essas coisas?" Ela riu, mostrando gengivas escuras. "Elas nos usam para se replicar, como vírus inteligentes." Apontou para a enxada. A lâmina havia se alongado durante a noite, curvando-se em um ângulo impossível. À tarde, caminharam até a caverna onde o martelo fora encontrado. A entrada estava bloqueada por uma grade enferrujada, mas Celeste a abriu com um toque. Dentro, centenas de ferramentas pendiam do teto como estalactites, vibrando em uníssono. John sentiu o sangue latejar nos ouvidos, o mesmo zumbido do martelo amplificado. Celeste cortou a palma da mão esquerda com uma foice de obsidiana e deixou o sangue pingar sobre uma enxada enferrujada. A ferramenta absorveu o líquido, transformando-se em uma cópia idêntica da foice. "Elas aprendem", ela sussurrou. "E cada cópia carrega um pedaço da pessoa que alimentou." Na volta, John notou que sua sombra não acompanhava mais os movimentos. Em vez disso, projetava-se adiante, contorcendo-se em formas que lembravam as ferramentas da caverna. Tentou arrancar o martelo das costas, mas este agora fazia parte de sua coluna vertebral, vértebras fundidas ao cabo. Celeste explicou que a única maneira de sobreviver era encontrar alguém para passar o fardo. "Ou você se torna hospedeiro permanente", disse, apontando para uma figura encolhida no fundo da cabana. O homem não tinha rosto, apenas uma superfície lisa onde ferrugem escorria como lágrimas. Na terceira noite, John sonhou com uma cidade subterrânea onde os edifícios eram feitos de carne e parafusos. As ferramentas se moviam sozinhas, costurando veias em recém-nascidos e substituindo órgãos por engrenagens.
Acordou com o gosto de terra na boca e um pedaço de unha crescendo no lugar do molar esquerdo. Celeste estava sentada à mesa, esculpindo uma réplica do martelo em um pedaço de osso. Você já entendeu, ela disse, sem olhar. Não são ferramentas. São cirurgiões. Fora da cabana, o vale inteiro havia mudado. Árvores com veias metálicas, animais com articulações extras, riachos que fluíam para cima. Quando o sol nasceu pela última vez, John deixou o vilarejo carregando 2 enxadas, 3 foices e um martelo fundido às costas. Sabia que precisaria encontrar alguém antes que as ferramentas completassem sua transformação. Celeste acenou até ele sumir de vista, sua silhueta se fundindo lentamente à paisagem mutante. Em seu bolso, um papel com coordenadas rabiscadas marcava a próxima vila onde um homem com uma pá de titânio estava prestes a morrer. A estrada para leste estava coberta de neve que não derretia, nem mesmo sob o sol melódico. John ajustou as correias das ferramentas nas costas, que agora pesavam 3 vezes mais desde que se fundiram aos seus músculos. Cada passo deixava marcas profundas no solo, mas não eram pegadas. Eram padrões geométricos que brilhavam brevemente antes de desmoronar. A vila de Erasmo, marcada nas coordenadas de Celeste, surgia em intervalos irregulares no horizonte, às vezes distante, às vezes próxima demais, como se o espaço entre eles fosse feito de elástico. Às vezes, John via silhuetas nas colinas, figuras segurando ferramentas parecidas com as dele, mas quando se aproximava, restavam apenas círculos de terra queimada. Na segunda noite, ele encontrou o primeiro corpo. Estava de bruços em uma ravina, a pele translúcida revelando veias de metal líquido. A mão direita havia se fundido a uma pá enferrujada, cuja lâmina se estendia até o cotovelo. Ao tocar o cadáver, John sentiu o martelo em suas costas pulsar, enviando uma onda de calor que fez suas articulações estalarem. Os olhos do morto se abriram, não em órbitas, mas em fendas horizontais que lembravam bocas. Eles não estão enterrando os corpos, sussurrou uma voz que vinha de dentro do crânio. Estão plantando. Antes que John pudesse recuar, raízes metálicas brotaram do peito do homem, envolveram seu tornozelo e o puxaram para a terra. Ele acordou em uma floresta de árvores altas como catedrais, troncos entalhados com equações matemáticas. Uma mulher agachada junto a uma fogueira virou-se ao ouvi-lo chegar. Seu nome era Selene e metade de seu rosto era uma máscara de porcelana fundida à carne. Você trouxe o martelo, disse ela, não surpresa, mas com resignação cansada. Em suas mãos, uma tesoura de jardineiro abria e fechava sozinha, cortando o ar em padrões precisos. Eles nos testam, continuou, apontando para as árvores. Cada ferramenta é um quebra-cabeça. Se você errar, a peça vira adubo. Selene contou sobre os engenheiros, vultos que apareciam durante tempestades de areia, ajustando as ferramentas como se fossem relógios orgânicos. Uma vez, ela tentou destruir sua tesoura, jogando-a em um rio de ácido. A ferramenta voltou 3 dias depois, trazendo um pedaço do próprio dedo mindinho transformado em lâmina. Não há como vencer, disse, esvaziando um saco de couro cheio de dentes humanos. Mas você pode negociar. Mostrou uma cicatriz em forma de engrenagem no pescoço. Dê a eles algo que não possam replicar. Uma memória. Um arrependimento. Na manhã seguinte, Erasmo estava a 1 quilômetro, mas o caminho era bloqueado por um muro de pedra vivo. Os tijolos pulsavam como coração e líquen fluorescente soletrava palavras em latim arcaico. John usou o martelo para golpear a barreira, mas a ferramenta não obedeceu. Em vez disso, suas unhas cresceram até perfurar as luvas, enterrando-se na pedra. O muro absorveu o sangue e se abriu, revelando uma praça onde casas se dobravam em origamis de madeira e telhados. No centro, um homem estava de joelhos, uma pá de titânio cravada nas costas. Era o homem das coordenadas de Celeste. Não deixe ele me levar, o homem arquejou, mas suas palavras saíram ao contrário, como fita cassete. A pá em suas costas tinha raízes que se enterravam no chão, brotando minúsculas réplicas de si mesma. John tentou puxar a ferramenta, mas seus dedos grudaram no metal que começou a derreter em sua direção. Foi então que notou as crianças, ou o que restava delas. Corriam em círculos, membros alongados substituídos por enxadas e martelos, bocas costuradas com arame farpado. Uma delas parou diante dele,
os olhos vazios onde deveriam estar as pupilas. Ele vai te usar como ponte, disse a voz saindo de um buraco no pescoço. As ferramentas precisam de novos caminhos. Selene apareceu ao lado dele, a tesoura cortando o ar em espirais. Dê a eles o que querem, ela ordenou, e Jon percebeu que estava segurando um fragmento de osso arrancado de sua própria mão durante a luta com o muro. A tesoura de Selene cortou o fragmento em cubos perfeitos que ela jogou na direção das crianças. Elas se desfizeram em poeira metálica, revelando uma passagem estreita entre as casas. O homem com a pá já não estava lá, apenas um monte de ferrugem e cabelos grisalhos. Enquanto seguiam para o norte, Selene explicou que as ferramentas faziam parte de um sistema nervoso maior, algo que existia em camadas abaixo da realidade visível. Elas não querem te destruir, disse, costurando um rasgo no braço com linha de aço. Querem evoluir por você. Jon sentiu algo se mover dentro dele. O martelo não estava mais nas costas, mas dentro do corpo, suas ranhuras se espalhando como vasos sanguíneos. Naquela noite, sonhou com uma sala de operação onde cirurgiões sem rosto transplantavam ferramentas em pacientes adormecidos. Todos os instrumentos tinham seu rosto. Jon seguiu Selene pela passagem estreita, sentindo o peso das ferramentas dentro de si, como se elas tivessem se tornado parte de sua própria carne. Cada passo era uma luta contra a sensação de que estava sendo moldado, transformado em algo além do humano. O céu acima deles parecia mais escuro, quase vivo, com estrelas que brilhavam como olhos observando. Selene falava em sussurros sobre um lugar chamado A Raiz, onde as ferramentas se reuniam para trocar memórias e experiências, mas Jon sabia que não poderia seguir adiante sem entender o que realmente era, e o que poderia se tornar. Quando chegaram à fronteira da floresta, uma luz cintilante surgiu no horizonte, como se a própria terra estivesse respirando. Selene parou, seus olhos fixos na luz. É a última chance, ela disse, entregando-lhe um pequeno objeto, uma chave feita de ossos e metal. Use-a quando precisar. Mas lembre-se, você não é mais só um homem. É um caminho. Jon segurou a chave, sentindo-a vibrar em suas mãos, e seguiu em frente, deixando para trás o que restava de si mesmo, rumo ao desconhecido.